Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito. Inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Dê essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e a tua participação. Gente, só uma pontuação. Tem muita gente assistindo os vídeos do canal e esquecendo de se inscrever. Aqui embaixo, do lado esquerdo do seu computador, do seu telefone, da sua TV, tem um botão vermelho escrito inscreva-se. É de graça. Clica uma vez aí, tá inscrito, ponto. E confirma o teu like também. É muito bacana aqui para o canal. É muito importante aqui para o canal. E habilite o sino de notificações para todos os vídeos. E copie o link do vídeo aqui também. Compartilhe em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, de Facebook. E dê essa moral aqui para o canal. Dê essa força aí. Já somos quase 137 mil vascaínos aqui no canal Vasco Connection. Dê essa força aí. Aqui, saiu uma notícia ontem que o Vasco estaria conversando novamente com o seu José Lamáquia, dono da Crefisa, né? E por conta da SAF do Vasco, que é uma prioridade e tudo mais, gente, falando sobre o seu José Lamáquia, ele é amigo pessoal do Pedrinho, né? Sempre foram amigos, né? E acho que é uma boa, que seria uma boa, não é sobre, Eduardo, seria uma boa venda? Seria uma boa venda de SAF e tudo mais, tá? É uma empresa bilionária, uma empresa que hoje administra o Palmeiras, toma conta do Palmeiras, na minha opinião, o Palmeiras é uma SAF disfarçada justamente por causa da Crefisa. Então, lá na Crefisa é com a Leila Pereira, né? Mas é claro que é óbvio que ela tem uma ligação, é marido dela, então sem inventar história, sabe? Não tem que ficar inventando história, não, porque a empresa do cara, nada, cara, ela é a esposa dele, e assim, são os donos da empresa, são dois donos, é marido e mulher, são marido e mulher. Então, assim, eu não vou ficar aqui inventando histórias sobre isso. Então, eu estou buscando melhor a informação, tá, sobre essa possível conversa, né, esse retorno, né, de conversa entre Vasco e Crefisa. Vamos esperar, porque é um assunto muito delicado, muito importante para a torcida do Vasco. A venda da SAF, uma nova venda da SAF, para que o Vasco volte ao normal, financeiramente falando. O problema do Vasco, gente, é financeiro. E aqui, eu vou falar, saindo desse assunto e entrando no assunto Vasco, eu vejo muita gente falando, esses dias eu falei sobre isso aqui, o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, falou sobre isso também. Gente, jogador de futebol, torcida, desculpa, não quer que eles não... Eu também me coloco nesse meio como torcedor, como profissional de comunicação também. Eu não quero saber de CT bonitinho, até porque nós temos. Eu não quero saber de, a reforma de São Januário foi aprovada. Não sei. Gente, acho que todo mundo aqui, todo mundo, tá? 99,9% da torcida, da galera aqui do canal, nós queremos um time forte. Um Vasco forte, campeão dentro de campo. É importante, tudo isso é muito importante. Mas jogador de futebol, o craque, ele quer salário em dia, a torcida quer um time forte. Ninguém quer saber disso. Então não vamos ficar inventando história para o torcedor o tempo todo para ficar ludibriando a torcida do Vasco, gente. Vamos entrar no mundo real. Entramos e que, assim, a diretoria entrou para trazer, resgatar um Vasco melhor. E até o momento, mais do mesmo. Tá pagando dívida. Um Vasco mais honesto. Beleza. Tudo isso é muito legal, muito legal. Não estou falando sobre isso. Mas queremos um time forte. Precisamos de um time forte. Não tá bom, não tá legal. Precisamos realizar algumas demissões. E não só no campo, não. Membros da diretoria também, que deram mole e mostraram falta de capacidade para estar no Vasco, comandando o Vasco em cargos importantes. Então, é isso que o torcedor do Vasco quer. Isso é unanimidade na torcida do Vasco. Todos nós sabemos disso aqui. Temos um excelente técnico, temos uma base de time, precisamos reforçar esse elenco e precisamos, fazer algumas loucuras, sim. Fazer algumas loucuras boas, fazer alguns investimentos corretos, certos. Estou negociando com o Balbuena. Olha aqui, o Balbuena está sem clube. Tem que fechar esse tipo de negociação, tem que contratar esse tipo de jogador, está sem clube.
Ah, tá negociando com o atacante, deixa eu ver aqui, João Mercado. Fecha a contratação do cara. Entre outros jogadores, como, deixa eu ver aqui, gente, que eu apurei algumas situações aqui, Balbuena negocia com o Vasco, o Mercado negocia com o Vasco. Então, assim, entre outros atacantes, o Vasco precisa. O Vasco precisa fechar esse tipo de reforço. Ah, o Vasco precisa de mais um meio campo, mais um meia de criação. Beleza, vai atrás desse... Olha, se Bruno Guimarães tem condições, tem Copa do Mundo chegando aí, um exemplo, tá, gente? Bruno Guimarães, Richarlison, grandes jogadores. Ah, Eduardo, são jogadores caros. Esses caras querem isso? Não, eles querem salário em dia, eles querem voltar para a seleção brasileira, eles querem um dirigente firme do outro lado, falando a verdade para eles, para o empresário deles, cumprindo um contrato. É isso que o jogador quer, que o empresário também quer. Eu estou falando alguma mentira, alguma história aqui, né? Então, o Vasco precisa e tem que não só negociar com o SAF, mas fazer demissões, contratar reforços de verdade. Tá? Reforços de verdade. Ah, o Thiago Mendes. Thiago Mendes, excelente jogador, excelente reforço. São Paulo queria, Corinthians queria, Grêmio queria, e o Vasco foi e contratou. Beleza. Conseguiu uma excelente contratação. Aí teremos o retorno do Barros agora. Ontem eu defendi aqui o retorno do JP também, um jogador de seleção brasileira, um jogador que chegou na seleção brasileira, pô, não serviu pro Vasco lá atrás. Que história é essa? Que papo torto é esse? Então a atual diretoria tem que ir atrás desses meninos da nossa base, tem que ir atrás, tem que, eu preciso desses caras aqui, eu quero esses jogadores aqui, eu exijo o retorno do Barros, do JP, entre outros jogadores que foram emprestados, que o Vasco não teve, e o retorno foi mínimo pro Vasco, retorno pro Vasco. E em todos os lados, tá? Aí os jogadores que o Vasco quis fazer tal aposta, tipo Medel, entre outros atletas que jogam na mesma posição que os meninos, não renderam, não jogaram. E os meninos não estavam no clube. Então, ontem eu falei aqui, vamos valorizar mais a nossa base. Vamos valorizar mais, mas muito mais a nossa base. Temos uma base forte, sim, vencedora, sim. O problema é que esses meninos sobem. Um exemplo, o Fernando Diniz, eu vou trazer o Barros e o JP de volta. Tá, vou colocar pra jogar. Num time Bumba Meu Boi, são meninos que estão ganhando experiência no cenário nacional. E você vai colocar num time todo embananado. Como é que faz? Vocês querem o quê? Como é que o menino vai jogar? Há 2, 3 anos atrás aí, além do JP, Andrei Santos teve que resolver, Marlon Gomes teve que resolver, Gabriel Peck teve que resolver. E num processo de transição da base profissional. Sabe? Então, assim, eu nunca vou desvalorizar a base aqui. Nunca, nunca mesmo. Porque o problema não está na base. Desculpa. Tá? As pessoas julgam a base do Vasco como se o profissional fosse o Palmeiras, né? Que consegue subir com o Estevão com um time forte. Para o menino se soltar, para o menino, sabe, com aquela confiança para jogar. Imagina o Vasco com o time do Palmeiras em campo, aí você sobe com o JP, você sobe com o Barros, você sobe com outro atleta de destaque. Claro que esses meninos vão se destacar num time forte, é claro que porque eles são bons de bola, porque eles são craques de bola. Não à toa são convocados para a seleção brasileira, sub-20. Então a gente precisa ficar atento e ligado. Sobre novas demissões, tá? Jean Davi, parece que o Toluca do México, está tentando a contratação de jogador que está fazendo nariz de cera por conta do salário. Recebe no Vasco um absurdo, cerca de 500 mil reais por mês. Gente, as pessoas que contratam esse tipo de jogador deveriam pagar por isso. Esse Jean Davi é horrível. Eu não tenho... Ah, Eduardo, tá de... Não, é ruim mesmo, é ruim. Joga nada. Sabe? E pior ainda é quem o contratou. Pior ainda é o dirigente que contratou. Que, pelo amor de Santo Cristo, vai ter dedo ruim assim lá longe. No futebol brasileiro tinha muitos jogando na Série B melhores que Jean Davi da vida. Tá? Tem um menino lá que jogou contra o Vasco na Copa do Brasil, camisa 10, que até hoje tá lá no Operário, jogando um bolão. Assisti um jogo dele esses dias, falei, caraca, por que o Vasco não contrata esse camisa 10? O Coutinho machucou agora, por que esse cara não tá jogando no Vasco? Eu sinceramente não entendo. Algumas decisões dos diretores de futebol do Vasco. Porque o Pedrinho não comanda sozinho.
Tá? Isso é uma informação, gente. O Pedrinho não comanda sozinho. Ah, ele tem a caneta, mas ele não comanda sozinho. Ninguém comanda um clube da grandeza do Vasco sozinho. Esse cara precisa de alguns braços, de alguns apoios. Será que tem? Não tem, porque se você olhar, e aqui vai uma informação tipo, junto com o desabafo, uma informação com o desabafo. Você tem um clube gigante como o Vasco, que não consegue... Olha só, eu vou pegar o Botafogo, por exemplo, mais uma vez. O John Textor, voltar no assunto SAF, o John Textor fez um investimento de 400 milhões na compra da SAF do Botafogo. Ele já recuperou, tá? Com títulos, venda de jogadores, ele já recuperou. Ele pagou a dívida do Botafogo, o Botafogo conquistou títulos, ele contratou jogadores decentes para o time do Botafogo, 400 milhões só, né? Eu fiquei olhando assim, esse cara já lucrou cerca de 3 bilhões de reais. E o Botafogo está brigando nas cabeças por todos os títulos. O PSG, o Flamengo conseguiu, o Palmeiras também, o Atlético Mineiro. Gente, o Cruzeiro, por que o Vasco não consegue? Não, porque existe uma briga interna. Olha só como essas pessoas não pensam no Vasco. São pensamentos pequenos. Não pensam na torcida do Vasco. Não, porque o Pedrinho não vai conseguir porque ele não tem capacidade. Tá. Você que comenta isso tem capacidade de ajudar? Então não deveria estar comentando tal coisa. Então não deveria estar criticando a contratação A, a contratação B. O Thiago Mendes teve não sei quantas lesões. Nossa, que legal. Grande informação. Lá atrás contrataram até escudeiro, né? Entre outras contratações que eu posso... Gente, goleiro Tadic, um bando de tralha que contrataram para vestir essa camisa pesada do Vasco. Então, assim, são situações Eraso. Então, assim, eu lembro dessas coisas assim e fico me perguntando, caraca, isso não é de agora. Isso não é de agora. Então, a política do clube destrói o clube. E as pessoas precisam enxergar isso. As pessoas precisam olhar, peraí, esse não é o Vasco que eu quero. Tá? Esse clube precisa de uma corrente de união. Essa politicagem maldita que só destrói o clube. Essa é que é a grande verdade. Tá? Então, tomara que isso tudo que eu passei no vídeo aqui realmente aconteça. Questão, demissão de Jean Davi, vaza, novas contratações, tá aí alguns jogadores, João Mercado, tipo Balbuena, outro grande jogador também. E assim, o Admar Lopes, o novo diretor executivo de futebol do Vasco, ele precisa entregar resposta rápida, não dá para ficar esperando não. A janela vai fechar e só anunciou um reforço até agora. Só um, até o presente momento. Então vamos trabalhar. Então vamos botar o bloco na rua e vamos contratar. Porque o torcedor quer reforços, o torcedor quer solução. Essa é que é a grande realidade. Tá certo? Então, algumas situações aqui, vamos falar na live de hoje, daqui a pouco, ainda pela manhã. Tá certo? Mais uma vez eu peço, reforça aí a tua inscrição. E para encerrar o vídeo aqui, eu quero falar do grupo HP, tá? Do nosso amigo Henrique, tá? Grande vascaíno também, um grande ser humano, um grande amigo que hoje, né, é parceiro aqui do canal Vasco Connection. Tá? Você, Eduardo, que grupo HP é esse? Como é que isso funciona? Gente, funciona da seguinte forma, você em casa tem uma conta de luz para pagar. Você aí na sua casa, do Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro, esse Brasilzão de Deus aí. Tem uma conta de luz para pagar. Como é que eu faço, Eduardo? Você vai entrar em contato com o seu Henrique, do grupo HP, e vai falar, seu Henrique, eu estou vendo aqui através do canal Vasco Connection, do meu amigo Eduardo Ferrari, ele disse que o cupom promocional é Vasco Connection, eu quero um desconto de graça na minha conta de luz. É um cadastro de graça, é um cadastro único e por tempo limitado, gente. Você, pessoa física, um desconto de até 30% na sua conta de luz. Tá? Eu estou falando do Brasil inteiro, você do Brasil inteiro, um desconto de até 30% na tua conta de luz. Você, pessoa jurídica, tá? Até 40% na sua conta de luz. Então, entre em contato com o seu Henrique. Telefone passando aqui na tela, tá? Vou falar para vocês o primeiro telefone. O DDD é 21 e o telefone é 99871 2060. E o segundo, o DDD é 22 e o telefone 99753 6888. Falar com Henrique.
em nome do canal Vasco Connection. Valeu? Vai lá, peça a sua promoção, porque é muito legal, é muito bacana. E o Henrique, além de grande vascaíno, é uma pessoa muito séria. Ele não precisa ser torcedor do Vasco só não, tá? Tem um vizinho aí que torce para outras equipes, zero problema, não é só para torcedor do Vasco. O Grupo HP é uma grande empresa que trabalha no mundo da energia, tá certo? Então, corre lá, fale com o Henrique em nome do canal Vasco Connection, valeu? Mas é isso, desejo uma excelente e abençoada semana para todos vocês, que vocês possam realizar e conquistar todos os objetivos de vocês dentro dessa semana. Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro, e saudações vascaínas.